Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Mais uma vez nós aqui. Partimos agora para a 10ª lição, indo para a reta final. Mais 3 lições depois dessa e encerra este trimestre. E que trimestre lindo, né, queridos? Que trimestre maravilhoso. Olha, nós ouvimos falar sobre jejum, sobre oração, sobre batalha espiritual. Olha, nós ouvimos falar tanta coisa sobre o bom ânimo, sobre a fidelidade do discípulo. E nessa lição, queridos, nós vamos falar de um tema que é um dos mais importantes para mim, que é o cumprimento do chamado de Jesus, a grande comissão. Por isso que você olha aqui no fundo ali, ó, da minha tela, lá no fundo, que na parede, tá a bandeira de missões lá, ó. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, versículo 15. Queridos, a maioria que me acompanha nos canais sabe que eu sou missionário, já fiz missão, eu faço missão nas tribos do fundo do Acre, divisa com o Peru, Caxinauá, Colina, também no Peru, nós já fomos para o Peru também. Eu ajudo o projeto Vime, o projeto aí do pastor Fernando Andregueto. Se você procurar, você vai encontrar um verdadeiro homem de Deus que carrega o ministério missionário nas costas. E se você puder, procura ele aí, Fernando Andregueto, seja um mantenedor dessa obra, vamos ajudar a cuidar das crianças. E essa aula nós vamos falar sobre missão, porque é o chamado principal do discípulo, foi a ordenança que Jesus deu, e de fazer discípulos é toda criatura, aquele que for batizado será salvo. Então é o tema central. Eu quero te convidar, eu ainda acredito que não publiquei, porque essa aula é gravada um pouquinho antes, mas eu vou gravar uma série sobre a janela 1040. Vamos lá, para você entender o que é a janela 1040. É uma faixa 10 graus, 40 graus norte da linha do Equador, onde está incluído os países que mais perseguem e matam cristãos. E dentro dessa série, querido, eu vou explicar sobre a janela 1040, mas eu também vou explicar, queridos, os 10 países mais perseguidores, mais violentos, aonde há necessidade urgente da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o maior de todos os perseguidores, que é a Coreia do Norte. Nós vamos ver sobre o Iêmen, Paquistão, Afeganistão, a Líbia, o Sudão, a Somália, a Nigéria. São 10 países, os 10 piores países. E lá você que eu quero já até pedir para você, se você porventura não tem um estômago forte, não assista não, porque vai ter fotos lá daqueles países do que as crianças estão passando lá, aonde os cristãos são mortos, esfaqueados, as crianças queimadas vivas. É forte, queridos. Eu queria só que aquele que pudesse assistir, que assistisse, para que pelo menos orasse por eles. Então lembra aí, vai ser a perseguição na janela 1040, a igreja perseguida. Mas vamos lá, vamos orar para iniciar nossa aula de hoje. É uma aula linda. Confesso a vocês que semana passada eu tinha gravado ela para adiantar, mas foi num dia que eu estava tão cansado que eu não consegui fazer uma aula como eu gosto, dinâmica, conversando. Então, hoje eu ainda estou cansado, mas com a tua ajuda, você ficando aqui comigo, eu sabendo que você vai comentar depois, que você vai falar comigo, então eu vou me esforçar e juntos vamos finalizar essa aula com chave de ouro. Obrigado você que tem comentado, tá bom? Vamos lá, já falei demais. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, eu te louvo e te exalto por esta oportunidade de falarmos da tua palavra. E o gostoso do Senhor é que a tua palavra diz que quando nós estamos falando dela, o Senhor Jesus está presente. E eu creio que Ele está na minha casa, na tua casa, no nosso lar, na nossa vida. Que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, possa nos mostrar saídas, possa nos dar entendimento, possa dar sabedoria que vem do alto. Ajude-nos, Senhor Deus meu. Entregamos essa aula nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos lá então, queridos, vamos começar essa aula maravilhosa de hoje, Revista Betel Dominical Adultos, com o tema deste trimestre, já partindo para o final, os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual
e vivendo a missão até a eternidade de Jesus. Queridos, eu já gostaria de chamar a atenção numa coisinha aqui, ó. Se o texto está dizendo para a gente crescer em maturidade, significa que nas nossas igrejas tem muitas crianças espirituais, tem muitas crianças brincando com a palavra de Deus. E quando eu digo crianças espirituais, não são crianças, filhos nossos, não. São pessoas que não se amadurecem, estão na igreja espiritualmente há muito ano. São os famosos atuais crentes Nutella, né? Vamos lá, e o tema dessa lição é no dia 10 de março que ela será aplicada. Opa, já comecei, hein? Será que eu tô dormindo? Me ajuda aí, ora por mim. Interceda por mim, queridos, quando eu estiver orando, fazendo a aula, me ajuda. A lição é de número 10, mas ela vai ser aplicada no dia 8 de março. Então vamos lá, a missão dos discípulos de Cristo. Qual que é a missão de um discípulo de Cristo? Qual que é a minha? Qual que é a sua? Discípulo de Cristo, vamos lá relembrando, não são os obreiros, os pastores, não são somente os obreiros, os pastores, os cantores, é todo aquele que aceitou Jesus como Salvador. Ele passa agora a ser filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo. Vamos lá então. Texto áureo, lembra que eu disse que missão é muito em cima da grande comissão? Olha lá. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ou seja, Jesus não está dizendo, vai se você quiser pregar a palavra. Se você tiver um tempinho, o teu serviço não for atrapalhar, vai pregar a palavra. Não, ele está dizendo, ide por todo mundo, ide. É para ir, é uma ordenança para mim e para você. Talvez você tenha que ir na casa dos teus parentes, talvez do teu vizinho, na tua rua. Talvez você tenha um chamado para ir na janela 1040 que eu disse. Queridos, eu gostaria muito que você assistisse essa série, tá? Vamos lá, verdade aplicada. Como discípulo de Cristo, devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão a missão que ele nos entregou. Queridos, se você não tiver na igreja com perseverança, humildade e compaixão, você não vai conseguir alcançar, queridos, nem a tua salvação. É verdade. Pode ser forte o que eu esteja falando aqui, mas é verdade. Principalmente perseverança. Perseverança por quê, queridos? Porque muitas vezes nós seremos atacados, e na maioria das vezes por pessoas de dentro da nossa igreja. Por isso Jesus, quando está chegando, ele olha Jerusalém do alto, ele clama, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas ou os seus profetas. Ou seja, queridos, muitas vezes nós temos que perseverar, porque a vontade de parar é tão grande. Porque quanto mais você faz, mais perseguido você é, principalmente pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que deveriam te apoiar. Por isso que uma das características principais de um bom discípulo de Deus é perseverança. Segundo, ser humilde. E terceiro, ter compaixão, misericórdia, doer pela pobreza do próximo, pela falta de comida do próximo. Isso é ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo. E aí nós precisamos entender quais são os objetivos dessa lição, ou seja, nós estudando ela, chegando no final, eu tenho que ter em mente esses 3 objetivos, se eu conseguir pegar. Se não, entre em contato, manda mensagem no meu WhatsApp, manda mensagem aí nos comentários. Olha o primeiro objetivo, reconhecer a relevância, a importância da missão de levar o evangelho a todos. Então o primeiro tópico dessa lição aqui, o número 1 dessa lição, é fazer com que nós reconheçamos que levar o evangelho, levar as boas novas de Cristo, pregar a palavra de Deus, é a maior de todas as importâncias do evangelho. Você precisa mudar, você precisa fazer coisas boas, mas Deus ordenou pregar o evangelho. Segundo tópico, é saber que devemos seguir a missão desempenhada por Jesus. Jesus veio, queridos, para ser o modelo, por isso que ele mesmo diz, para ser imitadores de Deus, de Cristo. Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, uma das missões nossa é ser igual a Cristo.
Será que você tem coragem de fazer pergunta para Cristo? O que Jesus faria em meu lugar? E o último tópico aí, o tópico 3, destacar a pregação do evangelho, que a pregação do evangelho deve ser a nossa prioridade. Prioridade do crente não é ter casa, prioridade do crente não é ter casamento, prioridade do crente não é ser bem-aventurado na vida. Prioridade do crente é pregar o evangelho a todos. Ele não abriu exceção, não é só os bons, os que falam bem, os que cantam bem, é pregar a todos. Nós já vimos em outras lições sobre pregação, que nós podemos pregar o evangelho através de panfleto, através de mensagem do WhatsApp. Então nós temos que aprender os objetivos dessa lição. Primeiro, reconhecer a importância da missão dentro do evangelho, reconhecer que a missão tem que ser desempenhada igual a Cristo e destacar que a prioridade não é cura, não é libertação, é pregação do evangelho. Olha o texto de referência, Marcos capítulo 16, vai falar da grande comissão, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe será dano, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E Jesus ia cooperando com eles e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Amém. Queridos, esse texto é lindo. E muitas vezes você pode até me questionar, mas Kleber, se a palavra está dizendo que se eu crer, for batizado e eu for pregar o evangelho, os sinais que creem serão no nome de Jesus, eu vou expulsar demônio, eu vou curar, mas não está acontecendo. Queridos, não é só viver esse evangelho. O evangelho ele é completo. Eu tenho que viver em santificação. A aula passada nós vimos o processo de santificação. Então eu tenho que entender, para que eu obtenha o favor de Deus, os dons de Deus, eu preciso aplicar a minha vontade nisso. É entendido? Se não entendeu, corre para o comentário. Introdução. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A garrafinha tá feia, né? Vamos lá. A missão do discípulo de Cristo é um tema central do cristianismo. Ou seja, a missão do discípulo, cadê meu cursor aqui? A missão do discípulo é um tema central no cristianismo e está baseado nos ensinamentos de Jesus, particularmente na grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. E em outros textos bíblicos. Nesta lição apresentaremos alguns tópicos que abordam a missão do discípulo com base nos princípios bíblicos. Queridos, quando eu digo a grande comissão, não está só se referindo a Mateus 28, 19, como também ao texto de Marcos 16 que nós acabamos de ler. São evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, significa que eles vão ter em semelhança. Lucas não tem a grande comissão. Mas Marcos, se você ler 16, que nós lemos anterior, e o Mateus 28 aqui, você vai ver que é quase igual. A diferença muda muito pouco. No lugar de pregar em um, está ensinar no outro, mas uma pregação nada mais é do que um ensino. Então entenda, queridos, a nossa missão é cumprir a grande comissão. Tópico 1. Nossa missão é anunciar o evangelho. Jesus mandou que seus discípulos proclamem o evangelho a toda criatura. Olha os textos. Primeiro lá em cima. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Viu que é mais ou menos parecido com Marcos 16? Ide pregai, aqui ide ensinai. E aqui, olha o Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olha lá. Portanto, vão,
façam discípulos, ensine. É o mesmo conceito, queridos. Assim, cada discípulo de Cristo tem, não é que pode ter, cada discípulo tem de ter a missão de dar continuidade ao anúncio do evangelho que o nosso Senhor pregou desde o início do seu ministério. Olha lá, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia e proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creem nas boas novas. Ou seja, desde o começo Jesus já fazia o papel da grande comissão. Desse modo, todos aqueles que se alistaram nesse grande exército de testemunhas do Senhor devem se apresentar, pois foram chamados para continuar a missão de Cristo na terra. A partir da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, imediatamente, não foi dias depois, os discípulos começaram a testemunhar de Cristo. Olha Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Aleluia. 1.1. A missão do discípulo de Cristo é continuar a sua missão. Como emissários de Cristo, devemos seguir os seus passos. No Evangelho de Marcos, Jesus prega o Evangelho com um anúncio. Olha o que Jesus anunciava: chegou a hora, o reino de Deus está perto. É uma ordem: arrependam-se dos seus pecados e creem no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Aqui nós já vimos ele ali atrás, né? Já está ali embaixo também, aonde é o sermão que Jesus pregava e dizia: arrependam-se, o reino de Deus está perto. Queridos, e tem muita gente que diz que a salvação ela é pela fé, que está lá em Efésios 2,8, mas que se você abandonar, uma vez salvo, sempre salvo. O começo do Evangelho de Jesus já é verdadeiro. Se arrependam-se e creem. Ou seja, se você não arrepender e crer, você não vai entrar no reino de Deus. O conteúdo da pregação de Jesus, que chegou até nós, é tão relevante que o conhecimento dele não pode ficar restrito apenas a algumas pessoas, mas é necessário que todos ouçam, sejam chamados a crer e se arrepender. Aleluia. Os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do Evangelho para quem ainda não conhece. Atos 1,8. Mas receberão poder. É aquele que foi cheio do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, como se Jesus estava dizendo: olha, receba o poder do Espírito Santo e você vai começar a converter, vai começar a pregar o evangelho para a tua casa, para a tua família, para os teus vizinhos, para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país, para a tua América. Entendeu, queridos? É isso que ser cheios do Espírito fazia neles. Os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do evangelho para quem ainda não conhece. Se não conhece, nós temos que pregar. Por isso a importância de entrar na janela 1040. Por isso a importância de entrar nessas tribos indígenas que não têm a palavra de Cristo ainda. E cumprir o quê? A missão de fazer discípulos. Olha o que o comentarista Bispo Oides do Carmo fala. O verdadeiro discipulado cristão, o ensino cristão, sempre resulta em uma transformação de vida. Jesus investiu 3 anos e meio na formação e capacitação de 12 homens, dos seus 12 discípulos, para que pudessem ser suas testemunhas fiéis. Neste curto espaço de tempo, esses homens experimentaram uma mudança radical de caráter, atitude e maneira de falar. Tais transformações resultaram em novas atitudes, motivações e desejos. Desde que iniciaram a caminhada na Galiléia até a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles não eram mais os mesmos. E da mesma forma como Cristo transformou
o convite para o discipulado se estenda a cada um de nós. É um convite de uma vida transformada em Jesus Cristo. E olha, queridos, que transformação, né? Você pegar um Pedro bruto, estúpido, e transformar ele num ganhador de almas. O poder de Deus é gigantesco, queridos. 1.1. A missão do discípulo de Cristo é anunciar o Evangelho. A missão anunciar o Evangelho é uma responsabilidade que Jesus confiou aos seus discípulos e vale ainda hoje, exigindo colaboração de todos. Olha Atos 8:4 e 8:35. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ou seja, quando eles foram dispersos, quando o templo de Jerusalém, em 70, foi destruído, eles foram dispersos, eles fugiam. Mas para onde eles fugiram, eles pregavam a palavra do Senhor. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Atos 8:35. Ou seja, Filipe encontra o eunuco na beira da estrada, que vinha da rainha de Sabá. Me deu um branco agora, queridos. Mas o eunuco, o etíope, ele encontra ele no caminho numa carroça, tentando entender o livro. E aí o Filipe chega para ele, entende o que está vendo aí? E aí Filipe começa a anunciar para ele, queridos. Anunciar o Evangelho é falar das boas novas de Jesus como Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que nele crê. Lucas 24:47. E que em seu nome, nome de Jesus, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Quem experimentou o amor de Cristo, isso aqui é uma certeza, ó. Quem experimentou o amor de Cristo não pode guardar somente para si tão grande alegria. Olha Atos 4:20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E, queridos, a palavra de Deus é transformadora. Hoje mesmo eu estava falando do Zé Maria, meu irmão lá de São Simão, da escola. Ele foi preso várias vezes. Ele era traficante, ele consumia droga. E hoje ele está liberto pelo sangue de Jesus. É um homem de Deus maravilhoso. A Bíblia nos mostra que os discípulos, após o dia de Pentecostes, partiram de cidade em cidade, anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha lá, Atos 14:21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, queridos, se Jesus habita em você, se você teve uma verdadeira transformação, é impossível você não falar desse Deus tão grande e tão poderoso, que muda história, que muda cenários. Ainda que perseguidos, chicoteados, encarcerados, surrados, difamados e chantageados, os discípulos seguiram firme na missão recebida de Cristo, uma ordenança irrevogável para os cristãos pregarem o evangelho. Atos 5, do 28 ao 32 vai dizer: que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para não dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Amém e amém. Que texto lindo esse, né, queridos? Quando nós verdadeiramente temos um encontro verdadeiro com Cristo, as coisas começam a transformar em nós. E quando ela começa a mudar em nós, nós queremos anunciar aos nossos amigos a salvação. Porque somente Jesus sara, somente Jesus cura, somente Jesus liberta e somente Jesus pode nos levar ao céu. Olha o que José Bittencourt vai comentar. A necessidade de pregar o evangelho resulta da imposição obrigacional vinculada ao nosso chamado para a salvação.
bem como da pressão externa derivada da urgência em proclamar o Evangelho de Cristo para as nações. Isso não deriva de uma mera opção pessoal, mas do dever que assumimos quando aceitamos a Cristo e da urgência de levarmos as boas novas a todos. Queridos, eu costumo dizer uma coisa, e eu vou perguntar para você, e você claro que vai responder para mim. Você está ansioso pela volta de Cristo? Eu sei que todos vão dizer que estão, que esse é o nosso sonho, é ser salvo, queridos, mas eu no meu coração ainda não queria que Jesus voltasse. Por quê? Porque o meu filho Kleber ainda não está salvo. Queridos, isso é muito sério. Mesmo que no céu nós não vamos sentir sentimento, não vamos ter sentimento, choro, essas coisas. Mas saber que eu estou ao ponto de eu desejar mais a volta de Cristo do que da conversão do meu filho, não, queridos. Por isso a necessidade de pregar o evangelho verdadeiro. Se você ama seu pai, a sua mãe, seus tios, seus irmãos, seus filhos, pregue o evangelho para que Jesus ele vai vir quando nós menos esperar e eles não fiquem, queridos. Eu não desejo ir para o céu e saber e deixar os meus, os que eu amo aqui na terra para viver com Satanás. Não! Eu preciso ter isso na minha mente, a alegria de pregar o evangelho, e ele tem que começar a pregar nos que eu amo. Vamos continuando? 1.3. A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulo. O discípulo assume a postura do seu mestre por se identificar com ele. Aceitar e seguir a Cristo, portanto, nos leva de discípulos a também discipuladores. Uma vez que somos mandados a fazer outros discípulos. Olha Mateus 28:20. Portanto, vão e façam. É ordem. Não é vão e talvez façam. Ou talvez queiram ir. Vão e façam. Façam o quê? Bagunça? Grito? Piruleta? Não. Fazer discípulos. E aonde? Só onde eu moro? Não. De todas as nações. Mas é só fazer discípulo, tá bom? Não. Batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor, para tanto, o Senhor enviou o Espírito Santo para nos capacitar no cumprimento da sua missão. Está em Atos 1:8, lembra? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia, queridos. Nossa missão é pregar o evangelho e fazer discípulos. E aí você pode dizer assim para mim, mas Kleber, eu não consigo converter ninguém. Tá certíssimo. Você não converte. Quem converte é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele é o que mostra, é o que nos revela a justiça, o pecado. É ele que interpreta em nós o que está errado. É ele que convence o nosso coração a ser santo. Olha o que o pastor Abinair Vargas Vieira comenta. O discipulado é tão importante que, se bem observado no Evangelho de Marcos, presenciamos Jesus instruindo algumas pessoas a saber. O leproso está em Marcos 1, 44, 45. Deixa eu ver se eu coloquei isso. Não, né? O paralítico de Cafarnaum, a mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher cananeia, o cego de Jericó. Olha só quantas vezes nós vemos Jesus ensinando, vai, não faz mais isso, eles não te condenam. Olha para você ver, queridos, Jesus ensinando. Assim, seguindo o exemplo de Jesus, a igreja precisa, no ensino cristão, de uma visão multiplicadora, capacitando novos crentes para fazer mais e mais discípulos de Cristo. Aleluia! O que eu ensinei no tópico 1? Os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do evangelho para quem ainda não o conhece. Amém? Tópico 1 finalizado. Será que eu já posso receber de você um like? Será que eu já posso receber um comentário? Será que você pode dizer para mim se você está entendendo? Ei, você que tem um testemunho forte, aproveita aí o comentário, coloca aí que tem muitas pessoas vendo. Eu gostaria de ver o teu testemunho de quando você encontrou Cristo a primeira vez. E se você gostou, vai lá, comenta, me ajuda, compartilha. E vamos para o segundo tópico, que talvez você ainda não tenha me avaliado bem, mas eu tenho mais chance, tá bom? O segundo tópico é Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Deixa eu beber mais uma aguinha, que a garganta tá secando.
Eles entendam uma coisa. Muitas vezes nosso exemplo é o nosso pai. Muitos meninos dizem que o maior exemplo é o pai. Ou um ditado popular vai dizer, filho de peixinho, peixinho é. Queridos, mas o nosso exemplo não pode ser o nosso pai. Não pode ser a nossa mãe. Não pode ser um político que você votou. Não pode ser o pastor da tua igreja. O nosso maior exemplo é só um, é Jesus Cristo. Por isso ele veio, nasceu de uma mulher, cresceu como criança, estudou, foi morto, crucificado e ressuscitou para mostrar para a gente que tem saída. Diante da grande responsabilidade de cumprir a missão de anunciar o evangelho e fazer discípulos, temos em Jesus Cristo o maior exemplo de como devemos cumprir a missão. Nesse tópico, vamos ressaltar alguns aspectos relevantes que devem caracterizar a vida dos que estão ocupados em obedecer à grande comissão. Lembra os textos da grande comissão? Primeiro lá, vamos lá. Marcos 16, do 15 ao 20, vai dizer: então disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava, ajudava com eles, confirmando-lhes os sinais que a palavra, com os sinais que o acompanhavam. E o Mateus 28 é quase a mesma coisa, queridos. Vamos lá então? Tópico 2.1, viver como Jesus Cristo viveu. Isso, querido, é um propósito. O apóstolo João escreveu que devemos andar como Jesus andou. 1 João 2,6. Tem aqui também, Mateus 28, 19, 20, vamos ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E agora lá, 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O que o apóstolo João está dizendo? Se você diz que você é cristão, você tem que obedecer o que ele falou, andar como ele falou, testemunhar como ele falou. O apóstolo Pedro ressaltou, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2,21. E o próprio Senhor disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Mateus 10, 25. Portanto, ao longo da nossa jornada e no exercício do ministério, é fundamental buscarmos, com a ajuda do Espírito Santo, os princípios bíblicos, principalmente aqueles que encontramos nos registros da vida. Ô louco, voltou? Principalmente aqueles que encontramos nos registros da vida e ensinamentos de Jesus nos evangelhos, a serem aplicados nas diversas situações que vivemos anunciando. Olha o que o Foco na Lição vai dizer. Assim, cada discípulo de Cristo tem a missão de dar continuidade ao anúncio do evangelho que o nosso Senhor pregou, desde o início do seu ministério. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha o que o Hernandes Dias Lopes dizem. Olha, esse pastor eu admiro muito. É um pastor presbiteriano, não compartilha totalmente a nossa fé, mas que é um homem muito estudado, quer conhecer história, assista aos estudos dele. Olha o que ele diz. Cristo não é apenas o nosso mestre, é também o nosso exemplo. Qualquer pessoa que diga que o cristão deve viver como Cristo viveu, a tradução de Phillips deixa isso claro. A vida daquele que professa viver em Deus deve produzir perfeitamente o caráter de Cristo. Não basta conhecer os mandamentos e a sua palavra, precisamos também imitá-los. Vamos lá, tópico 2.2. Jesus Cristo, nosso exemplo de humildade. Em um tempo de tanto estrelismo,
É preciso ter em mente o exemplo de Jesus Cristo. Enquanto cumpriu seu ministério na terra, manso e humilde de coração, está lá em Mateus 11, 29. Mais tarde, pouco antes de seu discurso de despedida, nosso Senhor causa um grande impacto em seus discípulos. Seu Senhor e Mestre lhes lavou os pés e ainda disse: eu vos dei o exemplo, façais vós também. Ah, querido, olha João 13, 12 a 15, aqui não coloquei, é um textinho grande, porque tem essa parte aqui, né? E vos dei exemplo, faça vós também. Jesus está dizendo, olha, não precisa fazer o que eu não estou ensinando, faça o que eu estou fazendo, e você terá um bom exemplo. Paulo expõe que um viver coerente com a vocação cristã é caracterizado pela humildade e mansidão. Tá, Efésios 4, 1 e 2 vai dizer, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes uns com os outros, com amor. Olha, não é lindo, queridos? Que o Espírito Santo nos ajude a aprender com Jesus e andar como ele andou. Guarda essa frase aqui, grifa ela aí na tua apostila, no teu caderno, escreva no teu caderno, e faça isso nas tuas orações. Espírito Santo, me ajuda a aprender com Jesus e andar como ele andou. Ele ouvirá a tua voz, ele ouvirá a tua oração. E queridos, não tem um Deus melhor e um Deus maior. Olha o que o comentarista R.V.G. Tasker diz. O caminho da vida que ele deseja que os seus discípulos sigam é sua própria vida. Em consequência, o guia da conduta do cristão não é um livro de leis, repleto de decepcionantes perplexidades, mas o exemplo Cristo. O exemplo de Cristo, aprendei de mim, é a instrução que ele dá. E ser aluno de Jesus é ter um professor muito gentil e inclinado à humildade, que nunca se impacienta com os que são lentos para aprender e jamais intolerante com os que tropeçam. Mereceria escárnio por qualquer mestre meramente humano que tivesse a pretensão de possuir mansidão e humildade como suas qualificações primordiais. Mas Jesus Cristo nos hesita em fazê-lo. Amém. 2.3. Jesus Cristo, nosso exemplo de compaixão, de misericórdia. Lembra quando ele chega, a viúva de Naim está saindo com o morto, e ele olha para ela e fala assim, não chora não. Ele está usando de compaixão, de misericórdia, que nós possamos também, queridos, ser chamados de humildes, ser considerados pessoas que não desprezam ninguém. Tópico 2.3, Jesus Cristo, nosso exemplo agora do quê? De compaixão. Os discípulos de Cristo devem ter compaixão pelos perdidos e anunciar-lhes o evangelho para que desfrutem, pelo poder de Jesus, da liberdade e da reconciliação com Deus. Presta atenção nesse começo, que bonito, queridos. O discípulo de Cristo, ele deve ter compaixão. E a compaixão por quem? Pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado, que é o que Tiago está dizendo que é a verdadeira religião. Nós, como os discípulos de Cristo, temos que adorar na verdadeira religião, que é a que cuida da viúva, que cuida do pobre, que cuida do carente. Pensamos nisso, queridos. Precisamos pensar nisso. No Evangelho de Mateus, Jesus tem compaixão da multidão que andava desgarrado e errante, como ovelhas sem pastor. Olha Mateus 9,36. Ao ver a multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ele também disse aos seus discípulos que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Está lá em Mateus 9,37, famosíssimo, né? Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Queridos, essa é a maior verdade na missão. Para encher a igreja é fácil. Para inchar a igreja é fácil. Mas para manter a igreja com pessoas que
ajudam verdadeiramente é outra história. Olha o que o bispo Manuel Ferreira vai dizer. A visão que Jesus tinha das almas era chocante. Diante da grandeza do desafio que tinha, ele olhava e via pessoas cansadas e desgarradas, como ovelhas sem pastor. Está lá em Mateus 9,36. Ninguém estava, de fato, pastoreando o povo de Deus para Deus. O serviço religioso era farto, mas a liderança espiritual que o salvasse não havia. Isso despertava um sentimento de entranhável compaixão, em que Jesus, que ele compartilha com nossos discípulos, e lhes pedia que orassem a respeito. Ainda hoje, ele faz o mesmo conosco. Olha o que eu ensinei no segundo tópico para ver se vocês aprenderam. O discípulo é chamado a refletir o caráter de Jesus, vivendo com humildade, amor e santidade. Aleluia! Tópico 2 finalizado. E aí, agora eu mereço um like? Agora eu mereço um compartilhamento? Ou você ainda vai esperar mais um? Se for esperar, não tem problema. Mas se você estiver pensando em sair, diz que está cansado, a aula está ficando um pouco chata, antes de sair, me ajuda aí. Coloca para mim aí uma curtida, um comentário, porque você talvez não está conseguindo fazer o seu momento certo. Tópico 3. Enfrentando desafios e perseguições por amor a Cristo. O chamado do Senhor para quem quer ser seu discípulo envolve condições. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei, olha lá. Ó. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tomem a sua cruz e siga-me. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e a ama o seu pai, sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Olha o versículo 27 de Lucas 14. Ali, queridos, eu coloquei 2 só, tá? E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Da mesma maneira, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 ao 27. Portanto, há um custo para ser um discípulo de Cristo. E esse culto, queridos, não é pago com dinheiro. E é um custo bem alto, queridos. A recompensa é boa, é excelente, mas o custo é alto. Ele oferece salvação, mas exige obediência. Somos abençoados com a vida eterna, mas devemos frutificar. Ele deixou claro que a caminhada como seu discípulo requer renúncia, fruto com perseverança, mesmo em contextos de adversidades, aflições e dificuldades. Queridos, o importante é dar frutos. O importante é dar frutos. É cuidar de nós, queridos. Este é o chamado de Deus. João 15,16 é claro, Deus está dizendo assim, o Jesus está dizendo: não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi com um propósito de ir e dar fruto. Mas não é só isso. Quando der fruto, é cuidar dos frutos. E você vai pedir qualquer coisa e vai receber. Tópico 3. Vamos ver primeiro a foco na lição? Diante da grande responsabilidade de cumprir a missão de anunciar o evangelho e fazer discípulos, temos Jesus Cristo o maior exemplo de como devemos cumprir a missão. 3.1. Isso aqui é isso mesmo, querido? Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Não, tá certo, tá certo. 3.1. Negando-se a si mesmo. Esse é duro, hein? Renunciando aos próprios desejos, agrada a Deus, que é colocado em primeiro lugar. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Está lá em Mateus 16, 24. Thomas Watson afirmou que a negação do eu é o princípio do cristianismo e que a prática de negar a si mesmo está intimamente relacionada com a salvação. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras,
palavras: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Olha o que o bispo Eudes do Carmo vai dizer: renunciar a tudo quanto tem. Renunciar é a parte do custo de vivermos como discípulos de Jesus Cristo na terra. Lucas 14:33. Alguns sentidos desta palavra no grego: dar a Deus, despedir-se, abandonar. É preciso que Jesus esteja acima de interesses e projetos pessoais. É necessário prontidão para deixar qualquer relação que não seja compatível com o caminho de Jesus Cristo. A título de exemplo, citamos a história da esposa de Ló, que após sair da cidade de Sodoma, mesmo recebendo a ordem para não olhar para trás, olha lá, Gênesis 19:17. Tem o Lucas 14:33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Olha o Gênesis 19, mas não tem esse daqui, queridos. Depois você vai ter que ler aí. Tá dizendo aqui, não resistiu e ficou convertida numa estátua de sal. Ela e sua família receberam os anjos em casa, prepararam-lhe um banquete e ouviram sobre o juízo de Deus, sobre aquele lugar. Contudo, ela não deu a Deus a vida em Sodoma. Não abandonou o que ficou em Sodoma. Ou seja, lembra da história dela? Ela sai de Sodoma, mas Sodoma não sai de dentro dela. Os anjos vão na frente, Deus vai anunciando, não olha para trás. Em determinado momento, a curiosidade dela faz com que ela vire e olhe para trás. E ela é transformada numa estátua de sal. 3.2. Deixando tudo por amor a Jesus. Deixar tudo para seguir a Cristo, segundo o ensinamento bíblico, é um pré-requisito indispensável para o discípulo. O Senhor disse que quem quiser ser seu discípulo deve amá-lo mais do que ama a família e a própria vida. Está lá em Lucas 14:26. Olha que texto forte, se você ainda nunca leu. Se alguém vem a mim, vai até Jesus, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Queridos, ou seja, não vai conseguir a salvação. Se você ama qualquer coisa nesse mundo, é idolatria. E Deus repugna a idolatria. Podemos dizer que esse é um momento decisivo para o cristão. É uma atitude própria dos seus discípulos. Porque segui-lo não é tarefa fácil, mas tem como recompensa a vida eterna. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tem bom ânimo. Eu venci. Aleluia! Olha o comentário do bispo Manuel Ferreira vai dizer: quem está em busca de conforto, de fama ou de seguidores, não poderá seguir a Jesus no ministério. Porque o que ele quer são discípulos resignados como ele, que tudo deixou. O nosso coração deve estar em apenas nele. Ele exige exclusividade. Olha lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, lideremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! Queridos, é lindo demais, né? Último subtópico dessa lição, última chance de eu ganhar um like teu aí, um comentário teu. Bons frutos na missão. Devemos permanecer firmes na missão de pregar o evangelho, mesmo diante de dificuldades. Está lá Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer. Não tem esse texto aqui? É o texto que nós já lemos. Os discípulos de Cristo são chamados para produzir bons frutos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. Jesus disse aos seus discípulos, aos seus seguidores: e vos nomeei para que vades e deis frutos, e vossos frutos permaneça. João 15:16. Somente tendo uma vida espiritual frutífera, o crente pode glorificar a Deus.
João Batista disse que a árvore que não produz bons frutos será cortada. Mateus 3,10. Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doença ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Queridos, eu acho que não é esse texto, eu acho que esse texto não está certo, porque os bons frutos é outro texto. Que naquele grande dia possamos ouvir do Mestre que devemos bons frutos, e então ele diga: vinde benditos do meu Pai. Mateus 24, 25, 34. O pastor Dilma dos Santos vai dizer que nenhum ramo tem poder de gerar-se assim. Assim também um crente não se produz sem Deus. A frutificação abundante é resultado do amor, da comunhão e da dedicação ao Senhor Jesus. É o discípulo que vive cada dia a negar-se a si mesmo e viver como ele viveu, pois somos extensão, imitação e a glória dele. O que eu ensinei nesse último tópico? Embora a chamada seja difícil, a recompensa é incomparável. A vida eterna. Aleluia! Tópico 3 finalizado. Deixa eu fazer a leitura da conclusão aqui, ó. Fomos chamados pelo Senhor para serem seus discípulos. Esse é o chamado. O que significa que recebemos uma missão pelo poder do Espírito Santo, anunciar o evangelho em todo, até os confins da terra, tendo como exemplo maior o próprio Senhor. É preciso renunciar com paixão. É preciso renúncia, compaixão e humildade para frutificarmos com perseverança, para a glória de Deus, até que Ele venha. Amém e amém. Concluída essa lição, querido, espero que você tenha gostado. Quero ver o seu comentário, quero ver se você é fiel a essa lição. Lembrando que por esses dias está para ser postado a série A Igreja Perseguida, Janela 1040, para que nós possamos ver o horror daquela realidade e orarmos mais por eles. Queridos, próxima lição, o caráter dos discípulos de Cristo. Espero você aqui, tá bom? Eu quero somente, novamente, te agradecer por este momento precioso que você investiu no seu tempo aqui. Obrigado, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, obrigado por essa oportunidade linda. Obrigado por estar conosco, revelando, falando, criando, ajudando, papai. Senhor, ajude-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Abra, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos aprender mais e mais de Ti. Senhor, abençoa. Abençoa, Senhor, o pessoal da Janela 1040, a igreja perseguida. Cuida deles, papai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E aí, gostou da aula? Beleza? Posso esperar teu like? Será que você pode colocar no comentário se você chegou até aqui? Deus te abençoe.